A maioria dos cristãos ainda diz que crê que Jesus vai voltar. A maioria ainda diz que crê. Tem alguns grupos, todavia, que reinterpretam a vinda de Jesus como um acontecimento de natureza exclusivamente subjetiva, como se ele voltasse apenas na experiência da morte. Claro que ele volta também e, sobretudo, todo dia na experiência da morte. A gente morre, a gente encontra o Senhor. O Senhor vem para a gente. O Senhor nos toma e nos leva para Ele. Mas quando Jesus falou da vinda do Filho do Homem, ele não estava especificamente se referindo ao fato de que quando os discípulos morressem, encontrariam com ele. Ele disse isso em outras circunstâncias, em outras ocasiões. Naquelas em que ele falou de maneira profética sobre o futuro, sobre o que viria, os falsos cristos, foi aquilo que ele mais afirmou que viriam, os falsos profetas, as falsas mensagens, os falsos evangelhos, os enganos para todos os lados, seguido de circunstâncias pavorosas no mundo, de problemas climáticos, ambientais, o mar crescendo, engordando, subindo, entrando nos litorais, gemendo, trazendo os seus tsunamis, os homens tendo uma relação preocupadíssima, aflitíssima com o mar, pelas angústias que o mar trará e provocará à humanidade no seu levante, a ponto de que, somada a outras coisas, Jesus disse, coisas espantosas acontecerão no céu, na terra, coisas inusitadas que ninguém nunca viu aparecerão, deixarão a humanidade num estado de perplexidade, de angústia, de desespero, a ponto de ele dizer que naqueles dias, por causa da conjuntura de angústia, os homens desmaiarão de terror pela expectativa. Olha só como é que tem uma ciência de previsão profética em curso, falando das coisas que ainda sobrevirão, porque um processo de encadeamento se estabelecerá e haverá aqueles que conseguirão, pela via científica, dizer o que virá por causa do encadeamento, que só tenderá a crescer, 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 e as pessoas mais lúcidas desmaiarão de terror, de pânico, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Enquanto isso, cataclismos, terremotos, a natureza em revolta, em gemido, a terra grávida pela presença do homem, pelo mal que ele faz ao chão da terra, à atmosfera da terra, às criações na terra, pela exploração horrorosa, satânica, como se uma horda de demônios tivesse invadido o planeta para destruí-lo, sendo que tais demônios é a própria civilização humana incontrolável, gananciosa, dirigida por indivíduos loucos, ensandecidos. Cada vez mais haverá dirigentes loucos, trazendo propostas messiânicas completamente inviáveis, mas a loucura desesperada do povo, a expectativa messiânica do povo, a falta de racionalidade nas avaliações farão com que eles escolham cada vez pior. E o mundo sofre as consequências. Jesus disse que viriam pestes, pandemias. Eu digo pandemias porque as pestes que ele anunciou iriam atingir o mundo inteiro. Então, são pandemias na linguagem contemporânea.
que viriam pestes, todo tipo de doença, de insegurança física, o que vai gerar também redução por causa dos efeitos econômicos, redução de alimentação, de disponibilidade, de produção, de plantio, por causa das crises ecológicas, o chão e o clima não ficarão salubres para produções planejadas. Por isso, Jesus disse que haveria fome em muitos lugares da terra. Ele não disse que seria na terra toda, mas disse que seria em muitos lugares, bolsões, continentes gemendo de fome. Tudo isso. E depois disso, que voltaria o Filho do Homem com poder e grande glória, e que todo olho veria, e que os humanos se lamentariam, bateriam no peito por terem rejeitado a palavra e a promessa dessa visita salvadora por tantos anos. E aí, diante disso, surgem de maneira polarizada outras interpretações. Se tem aqueles que não creem mais, que cansaram, que acharam que esses 2000 anos já foram tempo demais de espera, e aí desistiram ou partiram para as interpretações subjetivistas dessa volta. Isso de um lado. Do outro lado, tem aqueles que, numa obsessão extraordinária, falam da volta de Jesus e tentam criar um esquema que eles possam oferecer aos outros como uma espécie de manual de dicas sobre a segunda vinda do Senhor ao mundo. Sinais. Vão escolhendo sinais. Quando eu me converti, o grande sinal, os grandes sinais ainda eram os cataclismos terrestres. Naquele tempo estava em voga se discutir de dia e de noite, há quase 50 anos atrás, sobre a explosão demográfica, que era o grande vilão da humanidade naqueles dias. Só se falava disso cientificamente falando. A Terra não comportaria a quantidade de gente que aqui estava chegando, crescendo, que seria um horror extraordinário, como de fato, se tivesse continuado na mesma taxa de crescimento de antes, hoje já estava impossível. A humanidade, todavia, se apavorou e os índices de nascimento diminuíram expressivamente no mundo inteiro. Hoje, quando a gente vê que a Europa quase não tem mais filhos, 1 ponto alguma coisa, tem alguns países em déficit de filhos, e que são só os islâmicos que mais reproduzem, ou os pobres na Índia ou na África, a gente deve saber que isso, todavia, acontecia antes dos anos 70 no mundo inteiro. Essa explosão de gente, inclusive aqui no Brasil, a população vinha num ritmo de coelho. Aí houve muita propaganda para tentar planejar, para usar contraceptivo, planejamento familiar, e isso aconteceu como uma política internacional, estimulada inclusive pela ONU. Então, os índices de nascimento diminuíram, e isso deixou de ser um dos grandes sinais da volta do Senhor. Então, alguns grupos já vinham se concentrando em Israel. Depois de 1948, houve muitos teólogos e escatólogos pentecostais que começaram a olhar para Israel e dizer: Israel é o grande sinal da volta de Jesus. Aí leram as parábolas, a parábola da figueira, em Marcos especialmente. Depois que Jesus fala da volta dele e do fim da presente ordem de coisas, ele conta uma parábola. Ele diz: vede a figueira, e manda a gente ver que quando os seus frutos começam a aparecer, é porque é chegado o verão.
Então Jesus disse: em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso que eu acabei de falar aconteça. Aí pronto. Alguns disseram que essa contagem regressiva, profética, para o último dia, até a volta de Jesus, começava com esse grande milagre de Israel, depois de ter sobrevivido ao Holocausto, espalhado pelo mundo por 2000 anos, tenha conseguido voltar à terra original dos seus pais na Palestina e tenha conseguido, em lutas atrozes, estabelecer o Estado de Israel. Então, para muitos, isso se transformou no grande e maior sinal da volta do Senhor. E como Jesus, na parábola da figueira, disse: não passará esta geração sem que tudo isto aconteça, eles disseram: bom, ele está falando desta geração que vir o sinal maior. E aí interpretaram que a figueira era Israel e que o fruto da figueira tinha sido o estabelecimento do Estado de Israel. Portanto, como eles também consideravam que uma geração bíblica, de maneira bem cabalística, eles consideravam uma verdadeira cabala escatológica, que uma geração bíblica tinha que ter 40 anos, e aí eles vinham viajando pela Bíblia os 40 anos de tudo que tinha acontecido. Então concluíram que aquela geração que visse esse fruto não passaria antes que Jesus voltasse, não morreria. Como o fruto tinha sido arbitrariamente interpretado como Israel e não passará essa geração, que geração? A geração que tenha visto Israel voltar para a Palestina. Quando foi isso? Foi em 1948. Logo, temos 40 anos até Jesus voltar, imagina só. 88 foi a data marcada. E eu já estava pregando há muito tempo para todo lado e dizendo: olha, Jesus pode voltar quando ele quiser voltar, mas em 1988 eu garanto a vocês que ele não volta. Só porque marcaram. Falei na televisão, falei para todo lado, era a rede nacional, falei para milhões de pessoas. Não botem a esperança nisso, é loucura, não é verdade. Aí veio 88 e Jesus não voltou. Aí foram marcando datas depois de 88. Marcaram já várias desde 88. A última vez que marcaram foi em 2012, baseado no calendário maia. Ou seja, os caras ficam loucos para marcar uma data e ter uma cronologia na mão que lhes assegure quando é que Jesus vai voltar. Conclusão: no meio disso tudo, de afirmações translocadas, e 2000 anos passados, uma quantidade extraordinária de pessoas perdeu a fé na volta do Senhor. Ficaram realmente cínicos, ficaram descrentes. Se você falar isso, os mais acostumados à vivência religiosa sorriem num rabinho, num cantinho do olho, da boca. Você vê a descrença que se estabeleceu em grupos enormes de pessoas. Isso já não é mais levado em consideração. Mas quando é levado em consideração, Israel continua a ser o sinal dos sinais. Agora já não mais relacionado ao aniversário daquela geração em 1948. Já fizeram outros ardis, já criaram outras coisas para tentar assegurar qual é o sinal dos sinais para a volta do Senhor, mas eu lhes garanto, Israel continua a estar no centro do processo. Então eles ficam torcendo por guerras. Israel bombardear o Irã, Israel fazer alguma coisa em alguma direção, ou a associação dos países árabes se unirem contra Israel para haver um choque de natureza armagedônica de guerra. Ficam sempre concebendo algumas coisas assim
que precisam ter os seus acontecimentos focados em Israel para que se garanta essa cronologia da volta de Jesus de algum modo, de alguma forma. Enquanto, na prática, a grande maioria não crê em nada no sentido de que não vive com essa esperança. Não vive. Você não vive com essa esperança. Você não pensa que o Senhor pode voltar como um ladrão no abrir e fechar de olhos. Que Ele pode simplesmente rasgar as dimensões celestiais e vir com poder e grande glória, com criaturas de outras dimensões, que a gente chama de anjos, e que nada mais são do que seres, criaturas inteligentes de outras dimensões, principados, potestades, poderes, tronos, todos aqueles que, em assim existindo em outras camadas dimensionais, fazem-no servindo a vontade de Deus revelada em Cristo Jesus e com obediências especiais em favor de serem mensageiros de Deus para o planeta Terra, em favor da humanidade. Esses virão com o Senhor Jesus e essa terá uma aparência, essa volta, totalmente diferente daquilo que se espera. Desse Cristo que vem com iluminações como se fosse um corcovado vivo e aparecendo sobre as nuvens, de braços abertos, com aquele monte de anjos com asas e arco-íris para todos os lados, e luzes gloriosas, e trombetas e corais trombeteando. Vai ser muito diferente disso aí. Talvez você nem creia quando ele aparecer e rasgar os céus. Provavelmente se pense que é uma invasão de outros mundos na Terra, que é uma nave-mãe chegando em algum lugar, de tão diferente que vai ser de tudo aquilo que a imaginação religiosa concebeu e projetou até como arte escatológica. Vai ser muito diferente. Todo olho verá com estupefação. Então haverá alguns que serão abduzidos para irem ao encontro do Senhor nos ares. Alguns milhões de pessoas que guardam no coração o amor de Deus. Não é nem a doutrina certa, não é nem a escatologia certa, porque tal coisa não existe. A única coisa certa na escatologia é que Jesus vai voltar. O resto é construção humana, é sistematização, é castelinho de areia produzido por teólogos com fixação escatológica. A única coisa certa em relação à volta de Jesus é que tudo o que ele disse que iria acontecer está acontecendo, e ele vai voltar quando a gente não estiver sabendo como ele disse que seria. Na hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Na hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E será como um ladrão de noite. Ele não disse que haveria pessoas com certeza absoluta da hora. Ele só disse: vigiem, não durmam, fiquem atentos, observem a vida, ela será toda contra vocês, resistam-na, perseverem até a morte, porque é na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Será esse evangelho do reino pregado a todas as nações, pregado não como um esquema de chegar com o megafone e gritar o nome de Jesus lá, pregado no sentido de que nas entranhas daquela cultura o evangelho será percebido por muitos. Como, por exemplo, está acontecendo hoje no Irã. A igreja cristã que mais cresce no planeta está no Irã, crescendo sem que ninguém tenha como pregar, crescendo subrepticiamente, crescendo em células
que parecem até células terroristas, mas são células esperancistas, são células amoristas, são células de acolhimento, onde pessoas se comunicam por código na rua. E essa igreja lá está crescendo a uma taxa de crescimento que nenhum outro grupo cristão no mundo livre, nem de longe, consegue acompanhar. Está crescendo. O evangelho está sendo pregado no Irã, por iranianos, para iranianos. E ninguém na indústria evangélica ou cristã, católica, no planeta, está conseguindo acompanhar isso, porque não é a presença estrangeira missionária que está produzindo tal coisa, é o Espírito Santo acordando iranianos para o Evangelho. E eles estão pregando em libras, em códigos, em mensagens secretas, se reunindo em casas, numa taxa de crescimento que não dá para acompanhar por ninguém aqui no Ocidente, mas está acontecendo. O Evangelho está sendo pregado no Irã, vai ser pregado em cada uma das nações da Terra por pessoas desses lugares, sem o alarde de contabilidade para fins de levantamento de fundo que o cristianismo faz no resto do mundo. A pretensão de alcançar pessoas em outras nações é uma coisa muito lucrativa. Lá no Irã, todavia, ninguém está precisando de dinheiro. Eles trabalham, eles são iranianos, eles vivem do que produzem e se comunicam uns com os outros, silenciosamente, com paciência, com códigos. E o Senhor os tem honrado nas reuniões que eles fazem escondidos, com sinais, com prodígios, com maravilhas, com curas, com respostas à oração, num ambiente onde dinheiro não existe, mamona não tem lugar, nem a fofoca. Não dá para fofocar num ambiente onde você pode ser morto a qualquer momento. Eles não têm tempo para se reunirem e falarem mal uns dos outros, estão preocupados exclusivamente em quando será o próximo encontro e qual é a senha. Aí está acontecendo algo extraordinário, de nível apostólico, que o Ocidente nem está sabendo. É nesse espírito que o evangelho do reino será pregado a todas as nações. Isso vai acontecer, vai haver um engravidamento disso em cada nação da terra. E aí Jesus disse, então vocês chegarão, estarão se aproximando do tempo que a gente pode chamar de o tempo do fim. Por que eu estou dizendo isso a você? Porque eu estou aqui com o primeiro texto escrito no Novo Testamento, que não foi Mateus veio bem depois, foi a Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, as Epístolas de Paulo aos Tessalonicenses. Foram os primeiros textos do Novo Testamento a serem escritos e a rodarem de mão em mão, como uma advertência do Evangelho, como uma interpretação do Evangelho sobre o fim dos tempos. E aqui no capítulo 2, de 2 aos Tessalonicenses, Paulo diz assim, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade. O que acontece entre nós são pessoas que não têm raiz na mente, não têm evangelho plantado como raiz. Tudo está na superfície, tudo está na epiderme. Eles vão de pregador em pregador, de púlpito em púlpito, de ensinador na internet em ensinador. É uma loucura, cada um diz uma coisa, ninguém conhece Bíblia, nem Novo Testamento, nem
olham para a Escritura a partir de Jesus como chave interpretativa, fica aquele salaminho escatológico, cada um põe o seu pedaço, e no meio disso os crentes alucinados, alguns até sendo internados em ambientes psiquiátricos por causa da expectação multifacetada, translocada, onde eles vão, tem alguém dizendo alguma coisa sobre Jesus, é uma loucura. Nenhum tema nos últimos 2000 anos foi objeto de tanta interpretação translocada. Nesses 2000 anos, não começou agora, em 1948, com a volta de Israel para a Palestina, não. Durante esses 2000 anos, houve todo tipo de interpretação maluca. Todas elas produziram seitas ou frustrações, ou gente que, por ver o não cumprimento daquilo que era prometido, pela construção sistemática escatológica das seitas e das denominações, perderam a fé em tudo e se tornaram cínicos. Porque, com muita facilidade, os que não têm raiz plantada no Evangelho e na palavra, são demovidos da mente, mudam de ideia, vão de um lado para o outro. Você é assim, você sabe do que eu estou falando. Quantas coisas você já fez, já mudou, já creu, já descreu, já se frustrou, já creu de novo. É uma maluquice. E Paulo adverte sobre a volta do Senhor e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, não percam a esperança. E quem perde a esperança com facilidade, em geral, é aquele que não tem raiz, não tem consciência, não tem ancoragem no chão forte da promessa e da convicção, segundo o Evangelho, e tão somente segundo o Evangelho, e não as doutrinas dos homens, não os livros de escatologia, de qualquer que seja a natureza. Você, por favor, dedique-se ao Evangelho e não a previsões e predições e profecias, pelo amor de Deus. Paulo diz, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, que é uma outra coisa, é a perturbação. Tanta gente falando, e ainda as ameaças. Se você não estiver de um determinado modo, tem denominação que diz que se você não estiver vestido de uma determinada forma, se você estiver casado pela terceira vez, se você estiver em alguma situação, no entretenimento gostoso, se você estiver num festival de rock, veja só, se você estiver em qualquer coisa que não seja igreja, você vai ser deixado. De tão maluco que isso é, por isso, a quantidade de gente perturbada é enorme. As clínicas psiquiátricas estão lotadas, 70% da lotação é de crente perturbado, com a angústia do pecado contra o Espírito Santo e perturbado por causa da volta de Jesus. Angustiados, falando sozinhos, entraram num portal de loucura, de lunaticidade, e alguns não sabem mais voltar dessa angústia. Outros não estão internados, mas estão em casa perturbados. Eu os atendo. Não são os pastores deles que os atendem, os pastores fazem a loucura. O atendimento acaba acontecendo mais ou menos comigo e com gente como eu, socorrendo essas pessoas, porque elas ficam perturbadas na sua mente. Por isso, Paulo diz, não vos demovais e nem vos perturbeis. Quer por espírito ele alude a palavras que são trazidas por pessoas dizendo que tiveram revelação nova. Ou por aqueles que dizem que estão ouvindo a voz do Espírito Santo,
dizendo a eles como o futuro será. Paulo chama isso de perturbação de espíritos. Porque o Espírito Santo não tem nada a acrescentar sobre a volta de Jesus em relação ao que Jesus já disse. E me entenda, o Espírito Santo não tem nada a acrescentar sobre a volta de Jesus àquilo que Jesus já disse. Ele não tem nada a acrescentar, porque o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Portanto, o Espírito Santo já falou em Jesus o que precisava ser falado sobre a volta do Senhor. E Paulo diz: não vos entregueis a essa história de dizer que vocês tiveram uma revelação do Espírito, porque não é Espírito Santo, no máximo são espíritos minúsculos, enganadores, provocadores, trazendo a vocês o engano sorrateiro que gera perturbação na mente, doença mental, cinismo, perda da fé, angústia, frustração. Espíritos enganadores a respeito disso. Por isso, eu vos exorto a que não vos deixais demover, nem vos perturbeis por qualquer espírito, quer por palavra, ou ainda por epístolas escritas sobre a volta de Jesus, sobre mensagens, livros, textos, como se procedesse de nós, porque tinha também gente, àquela altura, escrevendo pequenos apocalipses, pequenos livros escatológicos, cartas escatológicas, dizendo: Paulo diz isso, Paulo garante isso, Paulo assevera isso. E Paulo então diz: olha, quando disserem que fui eu, não fui eu. Porque a volta do Senhor não virá dentro de um esquema profetizável e nem determinável. Não fui eu. Se vier uma epístola falando quando Jesus voltar e ela estiver assinada por mim, é mentira. Não procede de nós. Aqueles que chegam, seja em nosso nome ou em nome de quem quer que seja, naqueles dias tinha muita gente fazendo isso em nome de Paulo. Ele diz, dizendo que chegou a hora da volta do Senhor, e isso não procede de mim. Não procede de mim. Eu nunca farei uma loucura dessa, de marcar ou de supor que chegou a hora da volta do Senhor. Eu não vivo pensando e buscando sinais disso. Eu vejo sinais à minha volta e a maioria deles acontece entre os crentes. Porque ninguém, de nenhum modo, vos engane. Ninguém, de nenhum modo, vos engane. É contigo que eu estou falando. Ninguém, de nenhum modo, vos engane. Porque isto, a volta do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Olha só, todo mundo olhando para Israel, o Trump obedecendo os crentes americanos, literalistas, fundamentalistas, mudou a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, para, segundo os crentes, ajudar a validar Israel. E quanto mais validado Israel esteja, quanto mais Israel não tenha mais que dividir o território com nenhum gentio, e eles consideram os palestinos gentios, quanto mais expulsem, quanto mais tudo for de Israel, quanto mais o mundo inteiro reconheça unanimemente, mais a volta do Senhor se aproxima. Aí o Bolsonaro também quis botar a embaixada lá a pedido dos crentes daqui, exatamente como fizeram os crentes americanos, essa pressão de crente em cima, para acelerar a volta do Senhor e fazermos aliança com Israel, porque quem fizer aliança com Israel está fazendo aliança com Jesus, como se o Estado de Israel fosse um oráculo divino. Eles não conseguem fazer diferença entre a etnia hebraica, o povo de Israel como um povo que cresceu
em dispersão, cresceu no Egito, cresceu em lutas, cresceu na Babilônia, depois cresceu nesses 2000 anos de dispersão. Esse é o povo de Israel. Não sabem fazer distinção entre a etnia hebraica, o povo de Israel, o judaísmo e o Estado de Israel. Aí glorificam o Estado de Israel como infalível e vinculam a ele tudo quanto diga respeito à volta de Jesus. Mas Paulo não tinha isso na cabeça. E olhe que quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, Israel ainda estava lá. Não tinha chegado o ano 70, Paulo não viveu para ver a destruição de Jerusalém. Quando ele escreveu aos Tessalonicenses, Jerusalém estava lá, estava tudo lá, o templo estava lá, e ele não deu a mínima para isso. Ele passou batido e disse o seguinte: ninguém vos engane de modo nenhum, porque isto, ou seja, a volta do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia, gente, é o desvio de quem antes cria. Isso é apostasia. É quando o que antes foi crido como verdade, agora passa a ser negado, passa a ser enfrentado, passa a ser relativizado, passa a ser mudado, se transforma em outra coisa. E o evangelho original já não é mais ensinado, usa-se só nomenclaturas. Jesus é uma nomenclatura ótima para a gente dizer o que a gente pensa e não o que ele disse. Igreja é uma expressão extraordinária para a gente reunir uma súcia de malfeitores em torno de algo que a gente chama de casa de Deus, de povo de Deus ou de congregação de Deus. A Bíblia passa a ser um livro extraordinário que ninguém lê, que ninguém conhece, que ninguém sabe de nada, mas o cita convenientemente, tira, arranca do contexto coisas que não estão ditas, mas que isoladamente, editadamente, podem servir para produzir qualquer fake news em nome de Jesus, e não tem mais fake news na Terra sendo declaradas do que as fake news que são anunciadas em nome de Jesus como palavra de fé, mas que não passam de apostasia, de engano. E aí, me desculpe, nesse sentido, a apostasia já chegou. Ela vai piorar muito, mas ela já chegou. Tem gente, para não irmos no mundo inteiro, citando pessoas que eu conheço pessoalmente e que hoje não creem mais na volta do Senhor, ou outras que creem na volta do Senhor de uma maneira totalmente aprisionada ao esquema humano como esse, de fazer do Estado de Israel e da bandeira de Israel e de tudo que diga a respeito a Israel o sinal dos sinais da volta do Senhor, e pior do que isso, dizendo que quem não estiver completamente aliado ao Estado de Israel está contra Jesus. O que é outra loucura, porque Paulo não estava alinhado com Israel. Jesus morreu morto pelo seu desalinhamento com o então Estado de Israel, representado pelo Sinédrio religioso. É uma loucura o que conseguem inventar. Mas tem também aquele grande grupo que entrou no estado da construção de um outro evangelho. Tem um outro evangelho que foi ensinado no planeta todo, ensinado em nome de Jesus, ensinado em nome do Espírito Santo, que é invocado, e quem se manifesta não é o Espírito Santo, são espíritos malignos, dando palavras malignas, ensinos malignos, doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios para todo lado. Como, por exemplo, essa doutrina que diz que Deus fica obrigado a fazer aquilo que você confessar publicamente em nome dele,
porque ele não vai poder deixar o nome dele, que foi citado por você do jeito que você quis, conforme o seu capricho, o seu desejo. Ele não vai deixar o nome dele ser envergonhado depois de você ter citado isso publicamente, ainda que o que você diga seja uma loucura. Ele está obrigado a honrar o que você falou em nome dele, para ele não ficar mal na história. É o que diz a confissão positiva. No fim de tudo é isso. E o cara vai lá e, pela fé, confessa o que ele quer, fica esperando que Deus honre o que ele disse, que é o capricho dele. Isso não acontece. Depois dele repetir a mesma coisa várias vezes, ele perde a fé por completo. Se torna cínico para sempre. Outros vão inventando outras coisas, como essa teologia da prosperidade. Isso é doutrina de demônios. Doutrina de demônios. Seu pastor está ensinando doutrina de demônios. A maioria dos pastores do mundo cristão, nos Estados Unidos, no Canadá, na América Latina toda, no Brasil, na África inteira, são pastores ensinando doutrinas de demônios. E ensinando quase todos, com raras exceções, que Deus só entende a linguagem do dinheiro. O único código que Deus consegue compreender é o da grana. Doutrina de demônios. E tudo que faz parte daquele acervo de teologia da prosperidade é doutrina de demônios. Ou aqueles que vêm e ensinam barbaridades em nome de Jesus. Outro dia eu estava vendo alguém dizendo sobre o benefício da inveja, como a inveja bem usada, como a energia da inveja bem usada pode produzir coisas extraordinárias. Eu tenho ouvido coisas chocantes, como Deus não abençoa quem não tem ganância, como a ganância é uma virtude extraordinária. Sem ganância, Deus não faz ninguém prosperar. Como a doutrina que diz: não ajude gente pobre, ferrada ou drogada, porque eles não têm nada a te dar, passe adiante. É doutrina de demônios. E nós estamos cercados disso para todo lado. Vamos eleger alguém que nos garanta poder, força, grandeza, status na sociedade para a gente impor, não pela conversão das pessoas, mas impor por legislação. Impor por legislação a nossa moral. Aquilo que a gente chama de nossos costumes, nossas tradições. Precisamos de um Constantino que também precise de nós politicamente para fazer e realizar os nossos caprichos. Como a gente está assistindo nesse momento diante de nós, a constantinianização total da igreja, obedecendo a ensino e expectativas de demônios. Gente, eu cansei, a verdade é essa, entendeu? Eu não tenho mais meias palavras para dizer nada. O que está acontecendo e está sendo fomentado pelo diabo, é doutrina de demônios que gerou uma apostasia. Essa apostasia não é apostasia, a menos que seja geral. O que caracteriza a apostasia é a coletividade da prática e da adesão ao engano, à heresia. Heresia é aquilo que um indivíduo pratica, ou um grupo de pessoas, praticamente uma seita, pratica. Mas quando a designação é de apostasia, isso significa que a coletividade inteira
A coletividade inteira, na sua quase absoluta maioria, com raras exceções, está crendo no engano, destilando o engano, obedecendo ao engano, batendo continência para o engano e chamando o engano de verdade, contra Jesus, contra o ensino, contra o evangelho, que eles não querem nem conhecer, porque eles aderiram ideologicamente, em nome de falsas profecias, de falsos ensinos, de ensinos de demônios, aderiram à expectativa de que é possível ganhar o mundo por decreto ou manter a pureza da igreja por decretos presidenciais, sem a conversão da mente e do coração. Essa é a apostasia. Quando a genuína conversão de mente e de coração, segundo Jesus e o Evangelho, são deixados de lado. E o que importa agora é só a adesão externa, simbólica, política, o acordo de natureza política, é o que caracteriza a unidade da fé. Veja só. O acordo de natureza política é o que caracteriza a unidade da fé, que já não tem mais nada a ver com a convergência quebrantada dos espíritos humanos que dizem que são de Jesus, convergindo em amor sincero uns para com os outros e na defesa do verdadeiro evangelho juntos, no evangelho de Paulo, evangelho de Pedro, o evangelho pregado por Jesus, não por essa geração, não pelo Franklin Graham, não pelas profetisas doidas que assessoram o Trump, não por esses pastores desvairados que eu conheço todos, inclusive as suas hemorroidas, há tantos anos, que não pensam em outra coisa a não ser em dinheiro, em poder, em ganância, em manipular o povo, ensinando um outro evangelho, produzido por demônios. Isso é apostasia, não é heresia. Heresia é o que acontece ao indivíduo, ou a um grupo pequeno de pessoas. Aqui é o que acontece a todos. E Jesus disse, Paulo disse que Jesus não vai voltar até que tudo quanto se chama cristão na Terra tenha se transformado em algo anti-evangelho, anticristão no planeta. Nós ainda temos alguns remanescentes que não dobraram os joelhos a essa apostasia, mas a apostasia não para de crescer. Esse é o grande sinal, de acordo com Paulo. De acordo com Paulo, não estava preocupado com Israel, nem sabia se Israel iria ser disperso nem quando. Tinha uma ideia, ele diz aos romanos, antes de morrer, ele diz aos romanos, no capítulo 13, que, aliás, no capítulo 11, e que aconteceriam coisas a Israel, que Israel seria disperso por todos os lugares até que o tempo dos gentios se completasse. Mas Paulo não tinha em Israel nenhuma obsessão escatológica. Na realidade, se Paulo tinha uma obsessão escatológica, era pregar o evangelho a todas as nações, como Jesus disse, e então virá o fim. Era isso, e tão somente a isso que ele se dedicava. Não contava malignidades, terremotos, nem maldades imperiais, nem nada disso. Ele queria pregar o evangelho a todas as nações. O que acontecesse com Israel não era problema, o evangelho tinha que ser pregado a todas as nações. Essa era a fixação escatológica dele. Agora, ele diz aqui, se ele tivesse que observar um sinal, ele olharia para essa apostasia que tomaria conta de todos. Então, depois disso, será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, o objeto de culto,
a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aí tem gente que diz que por causa disso, esse famoso anticristo, o homem da iniquidade, aqui dito, jamais seria um cristão. Não, é o contrário. Tem uma chance enorme de que esse cara seja um cristão, por isso é que se o chama de anticristo. E João, na primeira epístola dele, diz sobre os anticristos que prenunciavam o anticristo, que eles saíram do meio de nós, eram dos nossos e saíram do meio de nós e entraram na apostasia tão grande que existe uma chance extraordinária desse anticristo ser um cristão absolutamente desvairado e, por ser cristão, venha contar com o fisiologismo apóstata da igreja apóstata para abençoá-lo, como diz o Apocalipse, capítulo 13, como faz o falso profeta abençoando a besta política, dominadora de todos os povos da terra. E ele cumpre aquilo que muitos cristãos que embarcaram nessa apostasia desejam. É que alguém represente o cristianismo como se fosse o próprio Cristo, assentado no trono de poder do mundo, conforme o paradigma de Constantino, que era um imperador romano, foi considerado, chamado o 13º apóstolo de Cristo, assentado no trono, como se fosse o próprio Deus, determinando a definição de Deus, os encontros dos teólogos e bispos para definirem a anatomia de Deus, para definirem um monte de coisas acerca de Deus. Só que agora, Constantino vai ser um gandula, um tolinho de creche perto do que vem por aí. E eu digo a vocês, com a adesão maciça da apostasia da igreja sem Deus e sem Cristo, abençoará o homem da iniquidade. E ele se manifestará contra tudo que é de Deus. Contra o que não é de Deus, mas carrega a cultura de ser objetos, por exemplo. Deus não é Deus de objetos, mas ele vai desconstruir tudo e vai estabelecer com base nessas apostasias aquilo que não é Deus. Ele próprio não é, e o que ele diz é anti-evangelho, é anti-Deus, mas a maioria dos apóstatas dirá amém e dará apoio. Aí Paulo diz, e vocês querem saber por que ele não se manifesta agora? É interessante, quando Paulo escreveu isso, quem estava no poder tinha uma pinta enorme de anticristo em Roma. Ele escreveu isso sob Calígula, provavelmente. Ou se não foi sob Calígula, anteriormente teria sido sob Tibério, Calígula, o Cláudio ou Nero, mas Nero foi sob quem ele veio a morrer decapitado. Então a gente está aqui provavelmente numa carta produzida no tempo em que o louco Calígula, absolutamente louco, é que vocês não conhecem a história, provavelmente, embora ela esteja aí para qualquer um acessar. Ele pergunta, então, e agora? E agora? Por que ele não se manifesta? É a pergunta que ele responde. Por que essa malignidade não estoura logo de vez em cima da gente? Já havia muita apostasia, mas estava longe de chegar à apostasia absoluta. Paulo nem de longe viveu num mundo cristão tão tosco
tão perverso, tão desumano, tão maligno, como este atual mundo cristão faria Paulo entrar em estado de escândalo, chocado. Porque a coisa está horrorosa. Só não enxerga quem não conhece a pureza do Evangelho. Está horrível. E ele diz, e agora sabeis o que o detém. Ele diz, existe um poder detendo a manifestação disso. E esse poder, obviamente, é a presença do Espírito Santo na vida daqueles que sustentam o testemunho puro, simples, verdadeiro do Evangelho no mundo. Por incrível que pareça, é esse remanescente, cheio do Espírito Santo, anunciando o Evangelho puro e simples na terra. Esse pequenino rebanho tem, todavia, como disse Deus a Jeremias, um poder invisível extraordinário no mundo espiritual que ainda detém. Eu sei que o que eu estou dizendo aqui, como evangelho puro, se Paulo estivesse aí em algum lugar me ouvindo, ele ia estar gritando aleluia. Essa é a palavra. Pedro também, os apóstolos todos, Jesus está comigo. Eu estou falando o evangelho. É essa fala e mais a fala de milhares de outros ainda na terra, ensinando e gritando o evangelho, movidos pelo Espírito Santo, o poder que ainda detém essa malignidade no mundo, que relativiza, que choca a apostasia todo dia, que dá de frente com ela, que luta esse bom combate de enfrentá-la nesse tempo onde a igreja se tornou um sinal escatológico negativo da volta de Jesus. Isso é que ninguém quer ouvir. Nesse tempo em que a igreja, chamada igreja, entre aspas, o cristianismo, se tornou um sinal escatológico negativo da vinda de Jesus pela prática da apostasia. Sabeis o que detém essa manifestação, para que ele seja revelado somente quando chegar o tempo próprio. E eu não quero dizer que nós chegamos ao tempo próprio. Eu só quero dizer que o crescimento da igreja como sinal negativo, escatológico da vinda de Jesus está crescendo. Quanto mais a apostasia aumentar, mais a igreja se torna um sinal maligno, negativo, da volta de Jesus pela prática do engano, do ensino de demônios, da apostasia, que vocês veem para todo lado e não conseguem reconhecer porque estão cegos, porque não aprenderam a palavra, estão cegos, creem em tudo que lhes é dito e vão sendo enganados, como disse Paulo, vão de engano em engano, enganados, enganando e sendo enganados. Essa é a palavra do Senhor. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Senhor Jesus, eu estou aqui seguindo o que tu propuseste e anunciando sem rodeios, com simplicidade absoluta, para que qualquer um entenda a palavra dessa revelação anunciada por Paulo, coerente com tudo que tu disseste, porque tu nos garantiste que muitos seriam enganados. Que se tu não abreviasses aqueles dias, não sobraria eleito, não sobraria ninguém. Porque a grande maioria vai se esfriar, o amor vai se esfriar de quase todos.
primeiro na igreja, depois no mundo. Nós vamos entrar num estado caótico, patrocinado cada vez mais em nome das crenças e da religião contra o Evangelho. Nessa grande apostasia que a gente começa a assistir e que precisa ser enfrentada, detida, barrada, peitada, em nome de Jesus, com toda a coragem. Eu quero que tu voltes, mas lutarei contra a apostasia ao Evangelho até o último dia da minha vida. Tu não precisas da minha colaboração ajudando a apostasia para voltares. Meu papel é enfrentar a apostasia. Tu voltas quando tu quiseres. Permite que essa palavra seja entendida, é o que eu te imploro. Em nome de Jesus. Amém.